que é o presidente da sessão, vai responder as perguntas. Eu quero lembrar que toda a documentação referente a essa audiência, bem como esta gravação da audiência, estará no site nos próximos dias. Então, quem tiver alguma dúvida pode acessar lá. Também estará no site as respostas. Então, o que porventura não ficar tão claro aqui, será respondido também no site, tá bom? Então, prefeito Fred, retomando então os trabalhos da audiência de hoje. Bom, retomamos oficialmente os trabalhos para a fase de perguntas e respostas. Nós recebemos aqui algumas perguntas, e como elas não têm uma complexidade técnica e são muito mais ligadas à questão de cooperação, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas, 20 perguntas no total. Eu acho que dá para a gente passar uma de maneira rápida e responder, lembrando que as perguntas e respostas estarão disponíveis também lá no site da Prefeitura Municipal, quando da consulta pública, ok? Então, vou começar aqui pela pergunta do Diogo Leonel, que é o nosso secretário adjunto de Finanças. Se forem consideradas no projeto ações para evitar a poluição luminosa. Pergunta muito boa, pouca gente lembra que a iluminação pública também polui o meio ambiente. Foi sim, foi previsto todo um trabalho de menor consumo energético e melhor valorização do meio ambiente. Só para ter uma ideia, uma lâmpada de 40 watts funcionando 10 horas por dia, ela gera uma média de 90 kg de CO2 de gás carbônico, enquanto uma lâmpada de LED, na mesma proporção de wattagem, funcionando no mesmo período, gera algo em torno de 23 kg, ou seja, 70% menor em termos de agressividade ao meio ambiente, gera muito menos CO2. Além do que, elas são construídas com material muito mais moderno que agride menos o meio ambiente. São lâmpadas que não têm mercúrio envolvido no processo industrial de feitio. Então, além dela ser mais moderna, mais eficiente, gastar menos energia, ela polui muito menos o meio ambiente. Essa é uma preocupação que não Campos do Jordão, mas que todas as cidades têm que ter. Na verdade, promover a recuperação e a conservação do meio ambiente, eu acho que é uma responsabilidade pública, uma responsabilidade social. Isso está previsto no projeto e a substituição vem corroborar com essa sua pergunta. Tá ok, Diogo? Nós temos uma pergunta aqui do Vicente Pereira. Ele quer saber se nós vamos ter um sistema de iluminação à energia solar. Todos os estudos iniciais, Vicente, foram realizados para a energia elétrica. Mas é lógico que os estudos vão dizer se há ou não a necessidade e a viabilidade da energia solar. Como a tecnologia em relação à iluminação muda muito rápido, você pôde verificar na apresentação inicial que nós temos revisões a cada 3 a 5 anos, porque é um contrato longo, 30 anos, então muita coisa pode ser revista no meio do caminho. Mas inicialmente o projeto originário prevê a energia elétrica. Como a energia solar ainda é uma coisa que está em desenvolvimento, você não tem tecnologias tão baratas quanto a elétrica, isso está em fase de estudo, ok? Mas está contemplada a verificação e estudo no projeto. A pergunta do Fernando César, que é o nosso secretário de obras: se é comum o contribuinte que não tem iluminação pública na sua rua não querer pagar a taxa de iluminação pública. E a segunda pergunta é: a atual manutenção de reparos de alta tensão fica a cargo da empresa contratada? Então, a primeira pergunta é: não pode. Na verdade, a taxa de iluminação pública ela não é individualizada por casa ou por rua. Ela é uma taxa da cidade. Quem usa iluminação pública não usa iluminação pública exclusiva do poste na frente da sua casa. E aí posso me citar como exemplo: a minha rua, a rua onde eu moro, não tem iluminação pública. Então eu pago taxa de iluminação pública não pela minha rua, mas por aquilo que está disponível na cidade. Mas eu não ando só na minha rua, né? Eu transito por toda
a cidade. Então, a justiça social é aquilo que todo mundo usa, todo mundo paga. Esse é o conceito, independente de estar na sua rua ou não. Mas a questão da rua, já vou antecipar, ela está justamente na questão da previsão do crescimento vegetativo da cidade e naquelas 400 unidades que estão faltando na cidade para implementar esse início do programa 9.541, mais as 400 que são feitas no primeiro ano. Mas a legislação é clara, você paga pela disponibilização da iluminação pública e não pela iluminação da sua rua. E a segunda pergunta, a resposta é não. A manutenção da rede elétrica continua com as concessionárias. Aquilo que é de responsabilidade do município é só a parte da iluminação, o braço, a cabeceira da iluminação, a luminária, os reatores, tudo aquilo que faz funcionar, menos a parte de energia. Então, se a gente pudesse dividir o poste em duas partes, a parte do poste e da rede fica para a concessionária, a parte do braço, da braçadeira até a luminária é realidade de manutenção do município, e essa sim está prevista no programa de concessão, ok? A pergunta do Marcos Chiovetti, nosso secretário de administração, se vai haver um canal mais direto da concessionária com os usuários em razão dos pedidos de reclamação, de eventuais serviços. Sim, é uma exigência. Nós temos um centro de controle operacional e ali no centro de controle operacional toda a parte de operação e de manutenção, também com a disponibilização de um serviço direto para o consumidor, porque é muito mais rápido o usuário ligar e dizer, olha, queimou a lâmpada aqui na frente da minha casa, vem aqui trocar, do que ligar para a prefeitura fazer contato com a concessionária. Então, esse serviço de comunicação é parte integrante desse processo, mas com um diferencial, né? A tendência disso é diminuir muito ou quase zerar, por conta da vida útil de uma lâmpada de LED, que é completamente diferente dessas de vapor de sódio ou metálica que a gente já tem implantado. E com o parque remodelado, você baixa demais a possibilidade de queimar como nós temos hoje. Como o nosso parque é muito antigo, ele queima muito mais, as reclamações são muito maiores. Quando você moderniza o parque, você diminui gradativamente e muito essa realidade. E aí as reclamações também vão diminuir, mas vai, obviamente, existir um canal direto de comunicação, tá ok? Vou ler agora do vereador Ricardo Malaquias. São 13 perguntas, eu vou rapidinho passando uma por uma aqui, vereador, tá? Quanto o município arrecada com a taxa de iluminação por ano? Hoje nós arrecadamos algo em torno de R$2.100.000 para custear a conta de energia elétrica, toda a operação de manutenção, troca, enfim, todo esse dinheiro está vinculado a essa realidade pela contratação de terceiros, um modelo de terceirizado, um modelo diferente desse que nós estamos importando a partir do estudo da concessão do PPP. O valor dessa taxa será repassado integralmente à empresa concessionária parceria? Depende, nós temos lá a CIPA que vai custear todo um cálculo feito através do plano de negócio para verificar qual é o custo desse programa e da onde vem esse custeio. Então isso vai estar definido logo depois das consultas públicas, a hora que for elaborado um modelo de custeio. Se atualmente há recursos para a troca de lâmpadas, como seria possível fazer toda a modernização e ampliação com os mesmos recursos? Pois é, esse é o grande desafio do município. Como o município não tem dinheiro para custear a operação, custear a manutenção e o pagamento da iluminação pública, ele está terceirizando esse serviço, diminui o custo para o município, a iniciativa privada vem com investimento, moderniza o parque, gera uma eficientização. Com essa diferença, você é capaz de fazer novos investimentos para a expansão. E os investimentos estão propostos na ordem de 1% do parque ao ano de concessão, com um tratamento inicial de 400 novos postes nos primeiros 12 meses. E aí, justamente, é o trabalho da iniciativa privada. Ela vai investir para fazer melhor, para ter ganho de produtividade, e é nessa escala, nesse ganho de produtividade, que ela vai ter a remuneração. Se ela não ganhar, não vai ser remunerada, ela vai pagar custo, né? Ela tem que trabalhar bastante para isso. Para você ter uma ideia, a proposta original, a gente gasta hoje, em média, 405.000 kWh nesse parque de iluminação que nós temos.
pelo trabalho de eficiência, a proposta é cair de 405 mil para aproximadamente 300 mil kWh, ou seja, são 100 mil kWh a menos no custeio do sistema, só com a modernização do parque. Algum projeto para alteração da forma de cobrança, valores diferentes para o tipo de consumidor? Sim, há o projeto. Ele fica pronto ao final desse programa todo de consulta pública. Nós temos uma legislação municipal que vincula a contribuição de iluminação pública, que é a CIP. O modelo que vai ser dito ao final do plano de negócio vai dizer como essa CIP vai custear através do fundo e o que vai precisar mudar na lei, né? Mas sempre proporcional, fazendo justiça social. Quem gasta mais, paga mais, quem gasta menos, paga menos. Há alguma projeção de quanto o município passará a arrecadar com essa alteração? Sim, no final dos estudos nós vamos saber exatamente pelo lançamento quanto hoje não há, porque os estudos estão na fase inicial. Quando eles terminarem de ser feitos, aí nós vamos saber exatamente quanto a gente arrecada. Mais de 2 milhões, menos de 2 milhões, quem paga, quanto paga, por que paga e aonde arrecada. Em caso de aumento no valor, será repassado integralmente à empresa concessionária parceira? Vai custear o fundo e isso vai custear todo o programa. É o mesmo cálculo, nós vamos saber quanto vai custar para saber o quanto vai remunerar. Estão contempladas ações com empresa de energia em trechos urbanos da rede de baixa tensão que impedem a instalação de suporte de iluminação? Sim, tudo isso está previsto no projeto. Toda a expansão, ela não é feita de maneira desordenada, ela tem um planejamento estratégico já mapeado da onde tem, para onde vai e aonde precisa. Todos aqueles mapas que nós não passamos aqui no telão, que estão disponíveis no projeto original, eles já estão prevendo o tipo de iluminação que vai ser implantado em cada local e o quanto precisa crescer naquela região. Com parceria remanescente ao primeiro... Oi, perdão. Só referente a anterior, se o senhor permitir, eu acho que talvez a minha pergunta não tenha ficado clara. Ela é no seguinte sentido: existem alguns postos na cidade que não há rede de baixa tensão. Então, quando solicitamos à prefeitura para que faça a instalação dos braços da iluminação, não é possível porque não tem baixa tensão. Daí solicitamos a elétrica para que faça a instalação de baixa tensão e ela não faz. Então, esse tipo de... justamente esse problema que eu não está previsto. Na expansão está previsto. Aonde nós tivermos que levar a iluminação pública em razão do crescimento vegetativo, ela vai ter a iluminação independente da elétrica, porque justamente esse trabalho é feito em parceria, como a Sabesp. Ela leva a água, a gente abre a vala, ela organiza, passa o tubo e ela leva a água ou o esgoto. É o mesmo sistema. Com a parceria remanescente, a obrigação do município, tudo qualquer serviço relativo à iluminação será de integral responsabilidade do parceiro? Sim, todo o serviço de manutenção e operação, responsabilidade do concessionário, dos serviços públicos, e a parte de fiscalização e gestão de atendimento de metas fica a cargo do município, que é o agente regulador e fiscalizador. Como será feito o controle da qualidade de serviços? Haverá multas para execução ou execução insuficiente do serviço? Quais serão os padrões mínimos de prestação? Exatamente. Essa pergunta é muito boa. Nós vimos lá no modelo jurídico de contratação. O edital e o modelo de contratação vão prever todas as sanções em razão das metas estipuladas pelo contrato. Esse contrato estipula metas operacionais, metas de qualidade e de eficiência em razão do plano operativo e do plano de negócio. A partir daí, não cumpridas, o contrato prevê as sanções que vão até, desde pequenas advertências, passando por multas, ou quem sabe até uma eventual rescisão por um descumprimento maior. Tudo isso vai estar previsto no contrato de acordo com a legislação. Lâmpadas serão trocadas ou serão mantidas de vapor de sódio e vapor metálico? 100% trocadas. As lâmpadas que vão estar no Parque de Iluminação Pública a partir do ano de 2019, tudo correndo bem com esse modelo de processo de contratação, serão de LED. É uma nova tecnologia que vai ser implantada. Então, as 9.541 pontos de luz que nós temos vão ser substituídos por LED num cronograma de execução dividido por setor, por quadrante e por prioridade. O tempo de concessão de 30 anos para o serviço elétrico, tecnologias avançam muito rapidamente, não seria um longo tempo por isso, por isso que o contrato tem revisão de cada 3 ou 5 anos. Como as tecnologias mudam, o contrato também se adequa a essa realidade. Ele tem previsão editalícia e previsão contratual para que isso possa ser revisto por uma comissão a cada 3 ou 5 anos. Mas o fato é que
o tempo depende justamente desse binômio investimento-remuneração. Então é feito esse plano de negócio, que é isso que nós apresentamos aqui. Inicialmente, o estudo originário prevê uma concessão de 30 anos, mas o cálculo final, depois da consulta pública, é que vai dizer exatamente quantos anos a concessão vai operar. Há uma ideia de quantas empresas no estado de São Paulo estão aptas a estas condições do edital? Um contrato de 30 anos deve exigir condições fiscais e financeiras bem peculiares. Não tenho condição de responder essa pergunta, porque eu não conheço o mercado de iluminação pública, eu não sei quantas empresas no estado de São Paulo estão aptas a exercer essa atividade, mas pelo que a gente vê ao longo do país, existem muitas empresas no Brasil que têm essa capacitação técnica e essa qualificação operacional. Mas o que nós vamos exigir no edital é o seguinte: todas as normas técnicas, qualificação profissional, deverão ser atendidas para que a empresa seja contratada em virtude da segurança jurídica do contrato. E é público, né? Na verdade o contrato ele é público, ele vai ser publicado. Quem quiser participar é um processo de concorrência pública, como determina a lei. Qualquer empresa do Brasil e até empresas estrangeiras podem participar, tá? Só esclarecendo isso, porque podem pessoas jurídicas, consorciadas ou não, fundos, enfim, tem várias formas de pessoas jurídicas podem participar da maneira mais ampla possível para que você possa ampliar a concorrência e ter maior ganho com isso. Há uma ideia de quantas empresas, já disse daqui, a última então, reduzir o excesso de modernidade, dimerização de câmeras, diminuindo o investimento inicial e, consequentemente, diminuindo necessidades em tempo do contrato tão longo. Eu entendo a pergunta, mas nós estamos exatamente na contramão da pergunta. O que nós estamos vislumbrando é trazer mais tecnologia, ganhar em relação à questão de segurança pública, porque a iluminação pública hoje é uma questão de segurança, e agregar valores e serviços a esse parque. Já que você vai modernizar o parque, melhor que você traga aquilo que já tem de mais moderno no mercado. Então essa é a ideia do projeto original. É lógico que isso tem uma relação direta com o tempo e remuneração. Por isso o plano de negócio, o estudo foi feito, para saber quanto mais tecnologia você embarca no sistema, mais caro ele fica, maior o tempo de concessão. Tudo isso é equilibrado pelo plano de negócio que vai ser apresentado no final, antes do processo licitatório, ok? Pergunta da Priscila, secretária de Finanças: o valor mais ou menos 120 mil por mês do investimento, não inclui o custo da manutenção do parque, temos uma estimativa de custos, para atendimento da demanda será necessário reajuste da CIP? Sim, tudo isso daqui está programado, Pri, no programa de concessão através do plano de negócio. É uma planilha bastante densa que está dentro desse projeto e que prevê todos os custos de operação, como o sistema se remunera, como é que ele fica em pé e como é que esse fundo é composto, da onde sai o dinheiro para fazer todo esse pagamento. Ele ainda prevê, dentro desse custo de 1 a 5 anos, de 6 a 15 e de 15 a 30, tudo aquilo que precisa ser gasto ou investido no programa de expansão. Então essa é uma conta que vai do I0, que é do dia inicial do projeto até o dia final. Toda essa conta é antecipada, prevista, para que a gente possa saber exatamente o valor que vai ser gasto, investido e quanto isso vai custar. E, obviamente, qual o valor da taxa de remuneração e da tarifa de serviço. Tudo isso está previsto nesse programa, ok? E eu passo à última pergunta, que é da Sueli Zanella. Espero que esse projeto se realize, esse também é o nosso interesse, por isso que nós estudamos bastante essa competência técnica para poder implementar melhor para a cidade. Pois esse problema vem de muitos anos, há 5 anos pelo menos, e até agora nada. Estamos falando de lâmpadas queimadas que existem nas ruas e iluminação que nem existe, tá certo? Espero de coração que isso realize. Sueli, é exatamente isso, e eu agradeço a sua participação nessa audiência pública. Eu gostaria que essa audiência pública tivesse lotada, que as galerias da Câmara estivessem cheias de cidadãos jordanienses para escutar o que a gente está falando, porque isso é muito importante, né? Não sei se a senhora estava presente no início da audiência, quando nós explicamos o histórico, quando isso começou e o que aconteceu. Foi lá no ano de 2010, com a edição de uma normativa, a 414, se eu não me engano o número, que passou essa obrigação para os municípios fazerem a administração
operação e manutenção do sistema de iluminação pública municipal. E aí, obviamente, sem mandar nenhum dinheiro, passou um custo para o município e os municípios não estavam preparados, não tinham capacidade técnica nem qualificação para isso, muito menos dinheiro para fazer, o que acarretou um problema gigantesco para os municípios do país. Muita gente veio patinando nesses últimos anos em relação à eficiência no programa de gestão de iluminação pública. Por isso, nós fizemos esse estudo que contempla toda a mudança do parque para algo mais moderno, justamente para combater esse problema de eficiência e qualidade na prestação do serviço. Então, vamos repassar esses serviços, tirando da responsabilidade do município a execução para a iniciativa privada, que tem capacidade, competência e qualidade para prestar num preço mais baixo. E os problemas de iluminação vão se encerrar justamente com essa modernização do parque. O plano operacional está pronto, os estudos estão prontos, a audiência pública está chegando na sua fase final, passaremos a consulta pública, depois publicação do edital, contratação, e se Deus quiser, no ano que vem, logo no início do ano, já podemos dar ordem de serviço para que em 12 meses, então, o Parque de Campos Jordão seja revitalizado e esse problema que a senhora está relatando chegue ao final. Mas tudo isso feito com estudo, com competência, com responsabilidade, para gastar bem o dinheiro público em algo que seja eficiente para a população. E a última aqui, então, é o senhor Luiz. O senhor Luiz quer usar a palavra, desculpa, não é uma pergunta. O senhor Luiz, do bairro Nova Capivari, quer fazer uso da palavra. Fique à vontade, senhor Luiz, pode fazer o uso da palavra, é uma audiência pública, suas sugestões, críticas serão bem-vindas para engrandecer os trabalhos públicos que nós estamos realizando. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Luiz, do bairro Nova Capivari. Obrigado, prefeito. Obrigado por esse programa municipal ser encaminhado. E a gente agradece também a iluminação pública no bairro. É uma solicitação que a gente fez e eu acho que isso tem muito a ver com a segurança pública. A iluminação é algo que dá uma certa segurança aos municípios, então eu acho bem interessante. E a minha dúvida é qual o tempo de implantação após a aprovação da empresa ganhadora e tudo mais. Obrigado. Obrigado, Luiz, pela participação. Olha, o tempo de implantação para a mudança de todo o sistema do parque novo é de 12 meses. Então, no primeiro ano de contrato, a empresa contratada deverá realizar os serviços de substituição das luminárias de vapor de sódio e metálicas pelas novas luminárias de LED. Então, ao final do 12º mês do contrato, ela tem que estar com o parque todinho modernizado. E neste mesmo período de 12 meses, há uma previsão que está sendo estudada, ela ainda não está fechada por conta do plano de negócio, da implantação de mais 400 novos pontos de luz. Para daí no ano seguinte, que seria o segundo ano do contrato, começar o crescimento do parque 1% do total ao ano, ao longo dos próximos 30 anos. E como é que isso nasceu? Né? De onde surgiu isso? Dos estudos técnicos que verificaram todos os bairros da cidade, passaram por todas as ruas da cidade, fizeram os índices de iluminação e iluminância e então definiram qual o padrão de qualidade e qual a necessidade de cada circuito. Esses circuitos foram classificados por índice de prioridade, 1, 2, 3, 4 e 5, e vão ser realizados então ao longo desses 12 meses da ordem de início, que será dada à empresa vencedora do certame licitatório depois da conclusão de todo esse processo. Nós estamos aqui, na verdade, na segunda fase desse processo de concessão, que é a audiência pública. A próxima fase é a consulta pública, onde toda essa documentação vai estar disponível no site da Prefeitura para que as pessoas possam consultar, possam falar a respeito. Depois nós passamos para a fase de elaboração da parte jurídica, que é minuta de edital, contrato, publicação, certame licitatório e contratação. E depois nós vamos à fase final, depois dessa fase da licitação realizada, que é a ordem de início dos serviços. Se tudo correr bem, nós estamos no mês de outubro, eu creio que lá para o mês de final de janeiro, começo de fevereiro,
tudo isso precisa estar resolvido do ponto de vista administrativo e jurídico para a empresa começar a prestar os serviços, então, de troca do parque através da PPP. Mas para tranquilizar aqueles que nos escutam, pode surgir uma pergunta, e até lá? Até lá nós vamos manter o sistema terceirizado de contratação de manutenção, que é esse sistema que está funcionando hoje. Tem uma empresa que presta serviços para o município e ela faz toda a manutenção, são esses caminhõezinhos que você vê rodar de dia ou à noite, trocando lâmpadas queimadas e colocando circuitos para funcionar. É lógico que a nossa capacidade de atendimento é muito reduzida em relação àquela que a gente queria, por uma questão financeira. Como o município não tem dinheiro para investir, ele fica ali pagando por esse sistema de manutenção, que acaba ficando mais caro e menos eficaz. Por isso a realidade nos trouxe até aqui. Vamos mudar esse modelo, gastar menos e trabalhar com mais eficiência para fazer melhor. Certo? Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta aparente. Eu não recebi. Tem ali. Não tem o Carlinhos, está fazendo uma pergunta aí? Não. É pergunta? Está só assinando a lista de presença. Vai querer fazer pergunta? Não vai querer fazer. Tem mais uma. Uma última pergunta, então. Tem duas. Tem duas aqui. Espera que recebendo essas duas a gente já verifica e depois passamos à fase de encerramento. O vereador Malaquias Júnior fez duas perguntas aqui. Como serão compostos o comitê técnico e o comitê de arbitragem e quem escolherá? Isso vai ser composto lá no modelo do contrato, ele é misto, né? Tem participante da empresa concessionária, tem participante do município, então as pessoas técnicas estarão envolvidas justamente para que ele funcione, né? Não adianta a gente colocar. Quem escolherá, o contrato vai prever. Basicamente são indicados, o município indica o seu, os órgãos envolvidos indicam os seus e a empresa indica os seus, e aí o comitê vai estar composto. E a segunda pergunta é como o investimento será distribuído. Correção, eu não entendi a segunda pergunta, desculpa, é como o investimento será diluído, durante o contrato. Sim, então ele é composto justamente lá no plano do segundo. Como é que ele vai ser diluído? O investimento inicial, ele é todo feito naqueles 12 meses. Então, tudo que ele precisa aportar de recurso para fazer a troca nos 12 meses iniciais. Depois ele tem todo esse custo diluído ao longo de X anos. Nesse caso, 30 anos, mês a mês. Operação, manutenção, todo o custo que ele tiver, aquilo é diluído dentro das rubricas que ele vai ter ali de manutenção de operação. Isso vai dar um valor X por mês. E o fundo vai remunerar esse valor X mais a TIR que ele tem direito. Tá certo. A minha dúvida, na verdade, é se esse valor que vai ser diluído ao longo do tempo também sofrerá correção monetária, assim como os valores dos valores que a empresa tem recebido. Sim, anualmente corrigido, e a TIR é pré-fixada, né, a taxa de remuneração dele é pré-fixada, aqui no valor de 10,16%, e o payback, que é aquilo que ele vai receber de volta pelos investimentos, na ordem de 9 anos mais ou menos, ou seja, tudo que ele vai investir ao longo do processo, ele começa a recuperar depois de 9 anos. Tá certo. Ok? Eu acho que com isso nós encerramos a fase de perguntas e então nós podemos passar ao final para fazer o encerramento então desta audiência pública da concessão dos serviços de iluminação pública da cidade de Campos do Jordão. E antes de encerrar, eu passo então a palavra ao nosso anfitrião, o presidente da Câmara, Felipe Sintra, que gentilmente cedeu o espaço da Câmara Municipal para que nós então pudéssemos hoje estar realizando essa importante audiência pública da iluminação de Campos do Jordão. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente Felipe Sintra. Mais uma vez, bom dia ainda, depois do meio-dia. Gostaria de agradecer algumas pessoas que chegaram no decorrer da audiência. Como disse o Fred, a gente gostaria de ver a casa cheia, a casa lotada. Infelizmente, não sei, o pessoal está com a ressaca das eleições, ainda não vieram, não compareceram, a chuva acabou afugentando um pouquinho. Em relação à PPP, a audiência que a gente fez aqui do lixo, a casa estava bem mais cheia, né? Mas a gente já está acostumado aí com um pouco público nessas questões, infelizmente, de um assunto tão importante quanto esse.
mas é com grande satisfação que a gente recebe toda a população de Campos do Jordão. Depois a Suzana vai dar para a gente um feedback aí das pessoas que nos acompanharam, uma vez que a audiência pública foi transmitida nas redes sociais da Câmara Municipal de Campos do Jordão. Mas tenho certeza que o trabalho aqui nessa manhã realizado foi profícuo, as pessoas participaram, uma audiência pública, como costumamos fazer, com muita transparência, com participação daqueles que se propuseram a questionar, a sugestionar, a criticar. Então, a gente agradece a participação de todos aqueles que desperdiçaram não, que cederam um pouquinho do seu tempo, porque não se perde tempo para discutir uma coisa tão importante dessa para uma cidade assim como a nossa. Então, muito obrigado a todos vocês. Bom, obrigado, presidente. Eu queria cumprimentá-lo mais uma vez, agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui usando a Casa do Povo, a Casa de Leis de Campos do Jordão para um debate tão importante para a cidade. Cumprimentar em seu nome todos os vereadores que participaram dessa reunião desde o início, cumprimentar as senhoras e os senhores que estiveram aqui conosco, secretários municipais, secretários adjuntos, na pessoa do Tião César, secretário de Serviços Urbanos, cidadãos e cidadãs que estiveram conosco aqui, o pessoal que está nos assistindo pela transmissão ao vivo pela internet da Câmara Municipal, e dizer que foi uma audiência muito boa. O serviço de iluminação pública de Campos do Jordão realmente não sofreu uma transformação, uma modernização, uma inovação muito grande a partir deste momento. Nós esperamos que a partir do ano que vem, então, a gente possa estar desfrutando das melhorias que estão sendo estudadas a serem implantadas em Campos do Jordão a partir desse processo de concessão. Portanto, declaro encerrada a audiência pública para a concessão dos serviços de iluminação pública de Campos do Jordão na modalidade de concorrência pública através de uma parceria público-privada. Lembrando que todo o conteúdo dessa audiência pública está gravado, estará disponível no site da Prefeitura, assim como todo o modelo de projeto, o modelo de concessão, a parte econômica, a parte jurídica e a parte técnica, a consulta pública a partir da próxima semana. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer, sucesso e muito bom trabalho no resto do dia. Obrigado.